Quanto vale a lealdade de um homem que não tem nada para dar de comer aos filhos? Este é o relato de como a negligência de um rei e o desespero de um soldado entregaram a chave de uma nação. Mas como uma das cidades mais fortificadas da cristandade caiu sem que um único grito de alerta fosse ouvido, no ano de 1318, Berwick-upon-Tweed era a joia da coroa inglesa na fronteira escocesa, um baluarte de pedra e orgulho. O rei Eduardo II, no entanto, estava mais preocupado com suas intrigas na corte do que com o estômago de seus defensores. O soldo dos guardas estava atrasado há meses e o suprimento de grãos apodrecia nos depósitos reais enquanto o povo passava fome. Entre esses homens esquecidos estava Pedro de Spalding, um oficial encarregado de vigiar a muralha norte. Um homem cujo dever estava sendo corroído pela necessidade. Ele observava, noite após noite, o acampamento escocês de Robert Bruce brilhando como uma constelação de perigo logo além do rio. Os escoceses sabiam que Berwick não cairia por força bruta, pois suas muralhas eram altas demais, e sua guarnição, embora faminta, ainda era numerosa. Robert Bruce, o rei guerreiro, preferia usar a prata em vez do ferro quando a oportunidade se apresentava. Mensageiros silenciosos cruzavam a terra de ninguém, levando promessas que pesavam mais que a honra de um juramento feudal. Pedro de Spalding recebeu a proposta. Uma fortuna em moedas e terras em troca de uma única porta aberta no momento certo. O que você faria no lugar dele? Comente abaixo. Escolheria a lealdade a um rei que o ignora ou a sobrevivência da sua própria família? A decisão foi tomada no silêncio de uma madrugada sem lua, onde o único som era o bater das ondas contra o porto de Berwick. O plano era de uma simplicidade aterrorizante. Pedro estaria de guarda na seção da muralha conhecida como Cowgate. Ele garantiu que o seu turno coincidisse com a aproximação das forças escocesas lideradas por Douglas. O negro, Douglas, era o braço direito de Bruce, um homem cuja mera menção do nome fazia as mães inglesas calarem seus filhos em pavor. Naquela noite, o ar estava tão parado que o bater do coração de Pedro parecia um tambor de guerra ecoando em seus próprios ouvidos. Ele moveu o ferrolho. O som do metal rangendo contra o metal soou como um grito de traição no vazio da noite. As escadas de corda foram lançadas. Os escoceses subiram como espectros, sem dizer uma única palavra, com as adagas entre os dentes. Pedro de Spalding recuou para as sombras, vendo o seu dever morrer enquanto o primeiro inimigo pisava em solo inglês. O alerta só veio quando já era tarde demais, quando o sangue começou a escorrer pelas calçadas de pedra de Berwick. O caos se instalou como um incêndio em palha seca. Soldados ingleses eram mortos em suas camas, ainda tentando entender o que acontecia. Não houve uma batalha épica nas muralhas, mas sim um massacre sistemático nos becos e tavernas da cidade sitiada. Robert de Bruce entrou na cidade ao amanhecer, não como um conquistador cruel, mas como um rei recuperando o que alegava ser seu por direito. Ele ordenou que o saque fosse controlado, mas a humilhação para a Inglaterra era completa e irreversível. Berwick, a fortaleza inexpugnável, havia caído por causa de um punhado de moedas e do descaso de um monarca distante. Eduardo II recebeu a notícia semanas depois, e sua fúria foi tão grande quanto sua impotência para retomar a cidade de imediato. O custo da traição de Pedro foi a perda do controle estratégico de toda a fronteira norte por décadas. Mas o que aconteceu com o guarda que abriu o portão? A história raramente é gentil com os traidores, mesmo os que têm motivos. Ele recebeu suas terras e o seu ouro, mas passou o resto da vida fugindo de assassinos ingleses e do desprezo dos próprios escoceses. A queda de Berwick em 1318 é um lembrete brutal de que a logística e o bem-estar dos subordinados são os verdadeiros pilares de qualquer império. Se o estômago está vazio e a bolsa está leve, a muralha mais alta do mundo se torna tão frágil quanto o papel. A perda da cidade desencadeou uma crise política na Inglaterra, que eventualmente levaria ao trágico fim de Eduardo II. Berwick mudaria de mãos 13 vezes ao longo dos séculos, mas nenhuma queda foi tão silenciosa e devastadora quanto esta. A história não é feita apenas de grandes generais, mas de homens comuns em postos esquecidos que decidem, em apenas um segundo, mudar o curso do mundo. A prata escocesa comprou o que o aço inglês não conseguiu defender: a vontade de resistir. Robert de Bruce provou ser um mestre da guerra psicológica, entendendo as fraquezas humanas melhor do que as fraquezas da pedra. O cerco que se seguiu anos depois tentou desfazer o erro de Pedro, mas a cidade agora era uma fortaleza de determinação escocesa. Soldados morriam nas valas enquanto os lords discutiam quem era o culpado pela derrota inicial em suas tendas de seda. A economia de guerra da Escócia floresceu com o porto de Berwick, enquanto a Inglaterra mergulhava em uma recessão profunda. O fantasma de 1318 assombrou cada monarca inglês que tentou governar o norte
sem antes conquistar os corações de seus homens. A traição é uma ferida que nunca cicatriza totalmente. Ela apenas se torna parte da fundação da história de uma cidade. Eduardo II nunca recuperou o prestígio perdido naquela noite de abril, quando Beric escorregou por entre seus dedos. O Guarda de Ouro tornou-se uma lenda de advertência, um nome sussurrado nos quartéis para garantir que o soldo nunca mais atrasasse. Mas a verdade é que Pedro de Spalding foi apenas o sintoma de um sistema apodrecido pela corrupção e pela vaidade real. Douglas, o Negro, deixou sua marca de medo na região, garantindo que o controle escocês fosse mantido pelo terror e pela eficiência. O silêncio que se seguiu à queda da cidade foi mais ensurdecedor do que o barulho de 1000 canhões. A logística militar é o herói invisível ou o vilão silencioso de toda grande campanha histórica. Robert de Bruce sabia disso. Eduardo II esqueceu disso, e Beric pagou o preço, em sangue e prata. A queda de Beric não foi um acidente, foi uma transação comercial onde a mercadoria era a liberdade de um povo. Pedro de Spalding desapareceu dos registros históricos pouco depois, deixando apenas o rastro de sua decisão fatal. Mas o enigma da cidade traída permanece. Você seria capaz de manter a honra enquanto seus filhos choram de fome? O Guarda de Ouro foi um traidor, sim, mas ele também foi uma vítima de um sistema que o abandonou primeiro. A tensão entre o dever e a sobrevivência é o fio condutor que une 1318 aos dias atuais. Beric caiu em uma noite, mas sua queda foi construída durante anos de negligência deliberada. Aprender com Beric é entender que a lealdade tem um preço, e que ele nem sempre é pago com palavras de ordem. O legado dessa traição moldou a fronteira entre Escócia e Inglaterra para sempre, definindo identidades e ódios. Qual é o valor da sua lealdade hoje? O que seria necessário para você abrir os portões da sua própria fortaleza? Inscreva-se. História sob tensão. Até 8 minutos, sem alívio.